Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta quarta-feira e olha, com informações importantes e muito sérias aqui para trazer a vocês agora neste vídeo, pois iremos falar sobre o Andrei Santos, o jovem, a promessa, o cria das categorias de base do Gigante da Colina e hoje o grande destaque, o grande craque da seleção brasileira sub-20 já está no Brasil. E segundo informações confirmadas pelo diretor executivo Paulo Brax, o Vasco da Gama negocia o retorno do atleta. O motivo disso, Chelsea, clube inglês, que detém hoje os direitos econômicos do jogador que foram comprados junto ao Vasco no final do ano passado, notificou a diretoria cruzmaltina do retorno do Andrei Santos ao Brasil. Isso faz com que o Vasco tenha a prioridade nas negociações. E olha, meus amigos, Paulo Brax vai fazer de tudo para que nas próximas semanas o Andrei Santos venha a ser um reforço do Gigante da Colina. A gente, é claro, vai falar sobre isso, mas falaremos também sobre muitas outras informações. Falaremos sobre o lateral direito Paulo Henrique, que é aguardado nessa próxima sexta no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o Vasco. Falaremos também sobre Thiago Rodrigues, goleiro, está de saída do Vasco da Gama, não permanece para 2023. Além dessas, muitas outras informações, até porque hoje foi dia de entrevista coletiva do zagueiro Manuel Capasso, ou seja, esse vídeo está cheio de informações e você, é claro, não pode perder. Porém, como eu sempre falo aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Você aí, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Passamos aí esses dias de folga, né? Sábado, domingo, segunda e terça a gente não colocou vídeo, apenas no sábado, pela parte da manhã. O YouTube funciona muito com engajamento. Se eu não posto vídeo, o YouTube para de engajar os meus vídeos. Então agora eu te peço, porque será muito necessária a sua ajuda. Se você curte realmente o nosso canal, só deixa o like, por favor. E se você também não é inscrito, se inscreva. Isso já vai começar a fazer com que o nosso canal volte a ser engajado, volte a ser divulgado pela plataforma. Então conto aí com você, Vascaína ajuda Vascaína. E fique ligado, porque o vídeo de fato está imperdível, não perca nenhum detalhe, fique até o final. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, quero começar primeiramente aqui falando sobre a situação do lateral direito Paulo Henrique, lateral que hoje pertence aí ao Clube Atlético Mineiro, tem contrato inclusive com o Atlético até o final de 2024, assinou um contrato agora no início desse ano de 2023, veio junto ao Juventude após seu clube antigo, que era o Juventude, ter caído para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o lateral aí de 26 anos, 1,75 m, destro, que tem passagens aí além de Juventude, por Tubarão, Paraná, Metropolitano, chegará ao Rio de Janeiro nessa próxima sexta-feira para realizar exames médicos. O lateral vai assinar um contrato de empréstimo até o final do ano, sem opção de compra. Essa é a informação que nós temos. O Atlético Mineiro, o Galo, não colocará no vínculo contratual do Paulo Henrique com o Vasco uma opção de compra, ou seja, uma informação diferente daquela que havíamos trazido para vocês no Acordo Vascão. Então uma errata aqui, né? O que o Vasco conseguirá com esse empréstimo é uma taxa de vitrine caso o jogador venha a ser negociado na próxima janela, trazendo aí algo mais claro, né? O Vasco praticamente ficará com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Caso o atleta se destaque pelo Vasco e venha a ser negociado na próxima janela de transferências, o Vasco pega aí uma porcentagem dessa venda, mas será um reforço importante aí para ser a sombra do Pumita Rodrigues, um atleta que fez uma excelente temporada vestindo a camisa do Juventude no ano de 2022. Foram 26 partidas, 2 gols e 1 assistência. Ainda sobre conclusões, né, sobre notícias aí que já estão certas. Thiago Rodrigues, o goleiro, que foi um dos grandes destaques aí do Vasco na última temporada, não ficará no Gigante da Colina. Inclusive hoje, quarta-feira, o atleta nem sequer entrou em campo para treinar, não realizou treinamentos. A diretoria do Vasco liberou o atleta do treino de hoje para que ele possa realmente resolver aí essas questões sobre o seu futuro. Ele sim está de saída do Gigante da Colina. O Vasco hoje conta com Léo Jardim, Ivan e Raus para a posição. Sobre o futuro do atleta, ainda não temos uma confirmação. O que eu posso trazer a vocês neste momento é que não é um clube da Série
A do Campeonato Brasileiro. Não sabemos se é um clube da Série B, não sabemos se é um clube de fora do país. O certo é, ele não jogará mais no Vasco e o seu destino não será um clube da primeira divisão. Essa é a informação que a gente tem sobre algo que é concreto, ou seja, negociações que já estão finalizadas. Uma negociação que já está nesse processo de ser finalizada é a do Andrei Santos. Hoje, torcedor vascaíno, o que temos a passar a vocês é exatamente isso. O Andrei Santos está muito perto de fechar com o Palmeiras. O Vasco vai entrar na briga, ou aliás, já entrou nessa briga para tentar a contratação do atleta. Mas pesa muito nesse momento o desejo tanto do Andrei quanto também do Giuliano Bertolucci, seu empresário, de realmente ser o seu destino a Sociedade Esportiva do Palmeiras. Informação que tivemos nestas últimas horas sobre essa situação. O Vasco de fato entrou na briga. O que acontece? Por contrato assinado entre Vasco da Gama e Chelsea, se referindo à venda do Andrei, tinha ali uma cláusula contratual que obrigava o Chelsea a notificar o Vasco em caso de negociação. E exatamente isso que o Chelsea fez recentemente ao Vasco da Gama. Notificou que o Andrei estaria negociando com o Palmeiras. E a partir disso, o Vasco da Gama manifestou o desejo de contar com o Andrei Santos para o restante da temporada, por um empréstimo. E o desejo do Vasco é que realmente não haja nenhum problema se esse empréstimo for apenas até o meio do ano. Porém, o que acontece? Mesmo diante disso, do Chelsea ter que notificar, mesmo diante da prioridade, o Vasco tem a prioridade, sim, de ter o Andrei Santos em caso de um retorno ao futebol brasileiro. Isso está em contrato, mesmo que desmentido, existe essa cláusula contratual. Há o desejo, como a gente acabou de trazer a vocês, tanto do Andrei quanto do Giuliano Bertolucci, em ter o Palmeiras como seu destino e não um Vasco da Gama. Então, exatamente por isso, há um impasse entre as partes. Impasse entre Chelsea, impasse entre Andrei e impasse entre Vasco, pois há no contrato a prioridade do Vasco da Gama, mas há, tanto no Andrei quanto no empresário, o desejo de jogar no Palmeiras. Então, realmente, esse entrave dificulta muito. O Andrei quer vestir a camisa do Palmeiras. O atleta vê com bons olhos aí disputar uma Libertadores, vê com bons olhos a estrutura do clube paulista, que realmente é diferente do Vasco da Gama. Então, é exatamente isso que está pesando. É claro, nós, como torcedores vascaínos, ficamos muito chateados, e é normal. Vasco, desde jovem, cuidou do garoto, ensinou o garoto, fez com que realmente o Andrei virasse esse grande talento, e hoje, de certa forma, ele vira as costas. Com todo respeito ao Andrei, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está virando as costas para o Vasco da Gama, pois é uma grande oportunidade para ele e para o Vasco da Gama contar com o jogador até, quem sabe, o final de 2023. Mas o Andrei quer vestir a camisa do Palmeiras. E eu, Lucas, entendo também o desejo dele de vestir a camisa do Palmeiras. Não acho correto. Acho que o certo, pela ética, por tudo que o Vasco da Gama fez com ele vestir a camisa do Vasco e ajudar nesse primeiro ano. Até porque o Andrei não jogou uma primeira divisão com o Vasco da Gama. Mas pelo lado profissional, como eu falei, eu entendo ele. É uma Libertadores, uma competição que dificilmente o Andrei vai disputar nos próximos anos, exatamente por estar disputando uma Champions League com o Chelsea nas próximas temporadas. É realmente um clube com uma estrutura maior, é um grande treinador à beirada de campo, onde o Andrei vai aprender muito, é um grande time do Palmeiras, é uma chance de conquistar um Campeonato Brasileiro, é uma chance de conquistar uma Libertadores, é uma chance de ir para uma seleção brasileira. Sendo titular hoje do Palmeiras, vai fazer com que ele seja um nome cotado e muito para ir à seleção. Então são vários pontos que realmente colocam o Andrei numa situação complicada. Mas volto a repetir, por uma questão de ética, por tudo que o Vasco da Gama fez pelo Andrei Santos, seria legal ele voltar ao Vasco. Mas está na mão dele, está na mão do atleta, o Paulo Brax vai tentar negociar. E é claro, dê uma olhada aí. Hoje numa entrevista, numa reportagem, aliás, do Sport Center da ESPN, falando exatamente sobre essa situação, sobre o contato que a ESPN, o programa, teve com o Paulo Brax, a conversa com o diretor executivo e a confirmação de que o Vasco está negociando a repatriação
do Andrei Santos. Começar a passar esses pontos que eu falei em uma conversa informal aqui com o diretor esportivo Paulo Brax. Ele revelou detalhes importantes, por exemplo, sobre a situação do Andrei. O Andrei foi vendido para o Chelsea, mas não conseguiu ainda o visto de trabalho. Como ele ainda não tem minutos na Série A, não conseguiu esse visto. E tem uma cláusula no contrato do Andrei que o Chelsea deveria informar ao Vasco em caso tivesse, alguma negociação em curso, e o Chelsea notificou, a gente pode dizer assim, o Vasco sobre essa negociação, e o Vasco tem interesse em ter o Andrei de volta. E como é que está isso? Então o Vasco nesse momento está conversando com o Chelsea sobre a situação desse jogador e depois vai conversar com o atleta. Mas ele até foi perguntado, mas você quer o Andrei até quando? Até o meio do ano, até o final do ano? Ele disse, eu quero ter o Andrei aqui, nem que seja por um jogo. Então o Vasco está monitorando de perto a situação do Andrei para tentar trazer esse jogador revelado pelo clube aqui para o Vasco da Gama para disputar, então, os próximos campeonatos. Então, como vocês viram aí, rapaziada, de fato confirmado, o Vasco vai tentar, não será algo fácil. O Andrei, volto a repetir, quer vestir a camisa do Palmeiras, o seu empresário quer colocá-lo no Palmeiras, mas o Vasco vai tentar, porque por contrato a prioridade é do Cruz Maltino. Expectativa, inclusive, até para confirmar a vocês, é que a definição sobre o destino do Andrei Santos venha a ser realmente colocada em xeque, ou seja, venha a ser definida de fato até o final de semana. O Andrei volta ao Rio de Janeiro e aguarda aí o fim das negociações. Essas são as informações sobre a jovem promessa Cruz Maltina. E agora falar sobre Manuel Capasso, pois nessa tarde de hoje o zagueiro argentino foi anunciado oficialmente como novo reforço do Gigante da Colina. Inclusive, informação importante, hoje também foi divulgada aí a lista de relacionados para a partida de amanhã contra o Trem do Amapá, e infelizmente Manuel Capasso não está presente nesta lista. O atleta não será regularizado a tempo por questões burocráticas e exatamente por esse motivo estará desfalcando o Vasco da Gama, mas a expectativa é que já no próximo final de semana contra o Boa Vista, Manuel Capasso venha a estar à disposição. Sobre a entrevista coletiva de hoje, ele é claro, deixou claro, que está muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Vasco, deixou bem claro que já conhece muito o Vasco da Gama, é um clube gigante, um clube conhecido pelo futebol internacional, no futebol internacional, É um clube gigante, esteve presente no clássico contra a Fluminense e Botafogo, ficou completamente impressionado com o torcedor vascaíno e falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Cruz Maltino. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Manuel Capasso, novo reforço argentino de 26 anos, 1,88 m, que chega aí para ser o titular do sistema defensivo ao lado do zagueiro Léo Pelé. Obrigado a você. Estoy muy contento de estar acá. Agradezco a Paulo todo el esfuerzo y a toda la gente que acá del club hizo todo lo posible para que sea lo más rápido posible. Se extendió un poco, pero bueno, ya estoy acá y estoy muy feliz. Como dijo Paulo, me desempeño por ambos lados. La última temporada hice por el lado izquierdo, pero solía jugar por el lado derecho, así que eso quedará en el criterio de Barbieri. Estoy muy contento y ya entrenando con mis compañeros. Después, con respecto a mis características, soy un defensor que trato de ser agresivo, estar ordenado, con un buen juego aéreo y después con el tema de la salida y la pelota trato de tener criterio y de jugar la pelota simple. Cuando yo me enteré del interés del Vasco no dudé en venir, sabía que es una institución gigante acá en Brasil. Enseguida estuve muy entusiasmado por estar acá, así que ahora estoy muy contento. E aí, rapaziada, animado com a chegada do Manuel Capasso? Deixa aí a sua opinião nos comentários e com certeza, volto a repetir, será um reforço importante. Hoje, com a chegada dele, teremos enfim o nosso sistema defensivo fechado. Ivan, Léo Jardim, Capasso, Léo, Pumita e Lucas Piton. Gostou aí dessa linha do sistema defensivo? Deixe também a sua opinião aqui embaixo. Gente, para finalizar, alô galera de Brasília, por orientação do próprio aeroporto de Brasília, uma medida aí de segurança protocolar, o desembarque da delegação do Vasco da Gama será realizada diretamente na pista. Ou seja, para quem tem esse desejo aí de ir até o aeroporto para recepcionar os jogadores, receber os atletas, o desembarque, volto a repetir,
será na pista e não no saguão. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o Fala Gigante, segundo vídeo aí desta quarta-feira. E é claro, ainda hoje, às 8 horas, estaremos de volta com Boa Noite Gigante. Contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.